também aos nossos catequistas e também a todos os irmãos e irmãs, né, que participam deste encontro. Como a comissão, preparamos este encontro para vocês, porque é da nossa responsabilidade. É uma alegria sempre ver que a comissão está caminhando sempre mais, desenvolvendo aquilo que é do Senhor. Hoje eu via um vídeo do bispo que foi assassinado lá na África, e ele dizia assim, que umas realidades estavam destruindo as congregações, ou a gente poderia dizer, né? Porque eles estavam à frente de Jesus, né? Nós temos que estar atrás de Jesus, né? E ele falava que é atrás, caminhando com ele. Então, acho que isso também é muito importante para nós refletirmos, né? Caminhando sempre com Jesus, atrás dele, porque ele é que nos indica o caminho para a vida eterna, o caminho para a evangelização. Então, irmã, mais uma vez, muito bem-vinda, e como todos os nossos queridos e queridas catequistas, leigos e leigos de nossas paróquias, todos aqueles que participam conosco. Obrigada pelo convite, pela acolhida. Eu gostaria de chamar a Luciana. Luciana, você já está aí, minha querida? Sim, senhora. Boa noite. Boa noite. Então, Padre Paulo Vitor, muito obrigada aí pela sua atenção de sempre, né? E a todos os que se colocaram nessa jornada conosco, porque sem a palavra de Deus a gente não consegue fazer o caminho que o reino nos pede, né? E esse bispo que o senhor lembrou lá de Moçambique, que foi assassinado, ele é da mesma congregação do padre Jaime Patias, irmã Isabel, né? E assim, quando teve ocorrido, o padre Jaime já comunicou aos amigos, né? E a gente também se coloca junto com aquele povo moçambicano, que as realidades da nossa irmã África também são bem latentes na questão eclesial, né? E como a senhora nos pediu, né, para nós iniciarmos com este nosso encontro com o texto de São Lucas, capítulo 4, de versículo 16 a 21, a gente vai pedindo que as pessoas abram a sua Bíblia, São Lucas, capítulo 4, versículo 16 a 21. E a gente inicia, através da proclamação da Luciana, do Evangelho de São Lucas, o nosso encontro de hoje. E queira Deus que a gente, com a iluminação do Espírito Santo, a gente consiga discernir a nossa ação pastoral, de ir ao encontro daqueles que mais precisam, a partir do que a palavra de Deus nos interpela. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Dirigiu-se a Nazaré, onde se havia criado. Entrou na sinagoga em dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Desenrolando o livro, escolheu as passagens onde está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. E, enrolando o livro, deu ao ministro e sentou-se. Todos quantos estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Obrigada.
Só vou completar com o versículo 21, quando Jesus conclui: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Eu não vou fazer a exegese, nenhum estudo deste texto, porque ele fala por si mesmo. Animação bíblica da pastoral. Jesus foi o primeiro que fez. Aqui no Evangelho de Lucas, né, é a primeira vez que Jesus se dirige publicamente, iniciando a sua missão, né? Então, ele faz anunciando a palavra, retomando as Escrituras, e nos diz o texto que ele está na sinagoga, que era a casa da oração e da palavra, diferentemente do templo, que era o lugar do sacrifício e do culto, a sinagoga é o lugar do estudo da palavra e da oração. E Jesus frequentemente vai voltar às sinagogas. E aqui nos diz o texto, segundo o seu costume. Então, Jesus tinha, sim, o costume de, como judeu piedoso, frequentar a casa do estudo da palavra e a casa de oração, que era a sinagoga. E as sinagogas tiveram um papel fundamental durante os 4 últimos séculos que precederam a era cristã. Quando os judeus estavam numa situação dispersa, eles estavam em diáspora, dominados por povos pagãos, e eles construíram a sinagoga como um lugar aonde o judeu tivesse, fosse no Egito, fosse em Roma, fosse na Grécia, aonde estivesse uma comunidade judaica, haveria uma sinagoga, para que esta sinagoga fosse o lugar do encontro com a palavra, para que Israel não perdesse a sua identidade religiosa. E a sinagoga teve esta força, esse papel fundamental de preservar a religião e a cultura judaica. Porque a palavra de Deus tem essa força. Então, nós estamos aqui hoje para falar da animação bíblica da pastoral. E Jesus Cristo foi o primeiro que fez isso, e ele fez, e a sua comunidade de discípulos nasce ao redor da palavra. Então, Jesus aqui, no Evangelho de Lucas, né, que coloca para nós isso, Jesus inicia o seu discipulado com o anúncio da palavra, o anúncio da profecia de Isaías, dizendo que ele veio para anunciar essa palavra de esperança para os que estavam presos, os que estavam doentes, os desesperançados. Então, a palavra de Deus vem animar a comunidade de fé. E isso tem que ser assim para nós, tomar a animação bíblica, conhecer a palavra, para que esta palavra nos anime e nos direcione em nossa vida, e se faça ação. Por isso que quando Jesus termina de proclamar esse texto bonito de Isaías, que ele aplica para si, ele diz, hoje se cumpriu as Escrituras. Então, a gente faz a animação bíblica da pastoral para que a palavra de Deus se torne ação na nossa vida. Que como Maria, que a gente também possa dizer, faça-se em mim segundo a palavra de Deus. Que a palavra de Deus atue em nós. Então, animação bíblica da pastoral. Essa é uma iniciativa que decorre do Concílio Vaticano II. Eu vou fazer depois uma apresentação para vocês, mas eu vou falar longamente, acho que hoje com vocês. A animação bíblica, ela nasce com o movimento bíblico que precedeu o Concílio Vaticano II. Nós conhecemos a história da nossa igreja e sabemos que por séculos e séculos nossa catequese foi doutrinal e não bíblica. A própria Bíblia foi retirada da mão do povo
por medo que a igreja tinha de interpretações inadequadas, decorrente de tantas heresias que surgiu lá na Idade Média. Então, a igreja, para preservar a boa interpretação da igreja, recolheu a Bíblia e ela ficou na mão de só teólogos. E o povo de Deus não tinha um acesso direto à palavra, a não ser nos momentos de celebrações. Então, a palavra foi retirada, né? Foi escondida de nós, não podemos julgar, né, os tempos que a igreja enfrentou naquela época, as decisões, quem somos nós julgar, a gente deixa para Deus. Mas é um fato histórico. Por que nós temos tanta dificuldade hoje de colocar aquilo que o Concílio Vaticano II colocou na Dei Verbum, né, a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja? É um peso histórico. Não se vence a história de um momento para outro. Nos diz, então, o movimento bíblico, ele precedeu o Concílio Vaticano e influenciou na Dei Verbum. Então, por que nós temos um documento tão bonito no Concílio Vaticano II, que é sobre a importância da palavra de Deus na vida da igreja, que é o documento Dei Verbum, que lá no número 21 vai nos dizer que a igreja sempre venerou as divinas escrituras, como também o próprio corpo do Senhor. Então, já Dei Verbum nos coloca a palavra de Deus e a Eucaristia no mesmo nível. E é por isso que na igreja nós temos a mesa da Eucaristia e a mesa da palavra. As duas são importantíssimas, né? E de onde vem essa tradição? A mesa da Eucaristia e a mesa da palavra. Vocês catequistas são muito conhecedores da parábola do discípulo de Emaús. Já desde o início, a igreja sempre venerou a Eucaristia e a palavra. Os dois discípulos celebram a Eucaristia com Jesus, reparte o pão, depois de uma longa explicação e compreensão da palavra ao decorrer do caminho. Então, a igreja nunca separou a palavra da Eucaristia, né? Isso, a Dei Verbum nos coloca muito bem. Em decorrência de toda essa retomada da palavra de Deus na catequese, na ação pastoral, que decorre do Concílio Vaticano II, nós tivemos um sínodo da palavra durante o pontificado do Papa Bento XVI, que foi o sínodo sobre a palavra. E deste sínodo nasceu o documento Verbo Domini. E a Verbo Domini, ela nos coloca, então é um documento do magistério da igreja, que nos coloca que devemos assumir a animação bíblica da pastoral. Com a retomada da palavra de Deus no Concílio Vaticano II, nasceu a pastoral bíblica. O que era a pastoral bíblica? Assim como toda a comunidade tinha a pastoral da caridade, que eram os vicentinos, tinha a pastoral litúrgica, para quem gostava de liturgia, a catequese, enfim, as diversas pastorais que foram surgindo. Tinha também a pastoral bíblica, que eram aquelas pessoas que tinham sensibilidade e se sentiam desejosos de estudar a Bíblia. Então, a pastoral bíblica era para aqueles interessados na palavra de Deus. Mas era para alguns. Agora, o que o documento Verbo Domini nos coloca no número 73 é diferente. Ele vai dizer que nesta linha, né, o sínodo, que ele está se referindo ao sínodo da palavra que teve em Roma, convidou a um esforço
pastoral particular, para que a palavra de Deus apareça em lugar central na vida da igreja, recomendando que se passe da pastoral bíblica para uma animação bíblica da pastoral inteira. Então, o documento, Verbo Domini, nos convida a superar a mentalidade de pastoral bíblica, que é para alguns, para a animação bíblica de toda a pastoral. E animados por esse sínodo, agora então começo a entrar um pouco na organização da animação bíblica, o CELAM, que é a Conferência Episcopal dos Bispos da América Latina e Caribe, eles propuseram que todas as conferências episcopais se esforçassem para constituir uma comissão de animação bíblica. E aqui que eu digo isso para vocês, que então, essa é a proposta do CELAM, que toda conferência episcopal tenha uma comissão de animação bíblica, para que essa comissão, dentro da conferência, anime a igreja nos outros níveis, que para nós no Brasil, por ser um país de uma grande conferência, um país de dimensões continentais, nós temos os nossos regionais, que vocês sabem, né? Para favorecer a articulação e a organização da igreja. Então, o CELAM propôs criar uma comissão única para a animação bíblica da pastoral. A CNBB, por conta de algumas dificuldades, sobretudo do estatuto que teria que ser mudado, essa é uma das, mas não é uma dificuldade que pode ser superada. A CNBB achou que, para a realidade brasileira, não era necessário criar uma comissão para a animação bíblica, mas ia juntar, acrescentar na catequese a dimensão bíblica. Então, hoje, se vocês vão no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, na Colômbia, no Chile, no Equador, tem uma comissão bíblica para a animação bíblica da pastoral, que trabalha junto com a comissão da iniciação à vida cristã. Então, são duas comissões colaborando entre si. O Brasil ainda não conseguiu criar uma comissão de animação bíblica pastoral a nível nacional. E o que ocorre no Brasil é que a comissão catequética, ela já existia há décadas e trabalhou muito. Nós somos referência na América Latina pela nossa caminhada catequética. Então, a iniciação à vida cristã no Brasil avançou muito. Não chegou ainda onde queremos. Nós também temos a dificuldade nas equipes de IVC de lutar contra toda uma história de séculos e séculos de uma catequese doutrinal, de catequistas que nem sempre receberam uma formação adequada, apesar da sua boa vontade de anunciar Jesus Cristo. Mas a CNBB tem feito enormes avanços na IVC. Agora, não posso dizer para vocês que o mesmo está ocorrendo com a animação bíblica da pastoral. Eu digo isso porque fui assessora e eu sei os desafios que eu encontrei. Nós somos uma grande conferência, a maior da América Latina, muito bem organizada, mas em alguns quesitos nós não somos melhores que a Argentina, Paraguai, Uruguai. Nós temos que ser humildes e reconhecer que nem tudo a gente consegue abraçar, né? Então, quando eu estive na CNBB, eu fui convidada realmente para isso, para dinamizar a animação bíblica da pastoral, por estar no campo mais da Bíblia, né? Eu tentei, na época, organizar, mas a pandemia dificultou muitíssimo,
né? Eu fiz algumas lives, inclusive a Diocese de Santos, na época, me convidou, eu fiz formação aqui, né? Eu acompanhei alguns regionais, mas o que ocorre? Na CNBB, a cada 4 anos, vocês sabem, troca toda a assessoria, e entra assessores com outras mentalidades, com outras prioridades, que têm dificuldade de um Brasil tão grande entender a caminhada dos regionais, né? Então, a animação bíblica da pastoral, ela não foi bem assessorada a nível nacional e a nível regional. No período que eu estava saindo da CNBB, o bispo referencial do Regional Sul era Dom Milton Kenan Júnior de Barretos. Ele fez esforços enormes e ele constituiu uma equipe de animação bíblica do regional, que funcionou por 1 ano. Ele conseguiu reunir pessoas muito bem preparadas da área bíblica, muitos dispostos a contribuir com a catequese, com a animação bíblica. Ele reuniu um grupo de mais de 15 biblistas dispostos a assessorar as dioceses, né? Mas, quando aconteceu também a eleição dos novos bispos referenciais para as comissões do regional, o novo bispo que assumiu destituiu essa comissão por não entender e porque também não era muito a área dele acho que era mais liturgia. Então, vocês sabem, quando os bispos são escolhidos, muitas vezes não é a área, eles são escolhidos para coordenar comissões e nem sempre é a área deles. Então, eu coloco essa situação para vocês, porque vocês têm um desafio, vocês querem implantar, né? E o que o documento 111, agora a gente vai lá para o 111, daqui a pouco eu faço compartilhamento de tela. O documento 111, se vocês estão lembrados, talvez a Salete acompanhou um pouco isso, antes dele ser o documento azul, ele foi o documento de estudo 114, com o mesmo título, e a palavra habitou entre nós. Por uma questão muito simples, o documento 114, ele foi promulgado no tempo da pandemia. Naquele ano, a Assembleia dos Bispos foi online. E online não há, pelo Estatuto da CNBB, autoridade para promulgar um documento. Ele só pode ser estudo. Então, ele foi primeiro o estudo, e aí, como Dom Milton encontrou algumas dificuldades para instituir a Comissão Regional da Animação Bíblica, ele contribuiu com 4 números. Quando, no ano seguinte, houve a Assembleia presencial, os bispos, então, transformaram o documento de estudo, que era de capa verde, o 114, ele passou a ser o documento 111. Com pouquíssimas mudanças que Dom Milton contribuiu, com 4 números, porque é um documento que tem 6 capítulos de exortação e somente um capítulo propositivo, que é o capítulo 7. E, finalmente, então, ele apresenta algumas pistas de como implantar a animação bíblica da pastoral a nível regional, local e paroquial, né? E qual foi a grande dificuldade de Dom Milton? Quando ele começou a constituir a equipe, ele se reuniu, ele reunia conosco, até presencial, ele teve uma reunião em Barretos, que ele nos acolheu. A equipe estava muito animada, tinha biblistas de várias partes e dioceses do estado de São Paulo. Teve um determinado momento que 3 catequetas, não todos do estado de São Paulo, catequetas não catequistas, confrontaram Dom Milton e disse que ele estava enganado ao constituir uma equipe de animação bíblica.
disseram para ele que no Brasil se optou pela animação bíblico-catequética e não poderia haver uma comissão de animação bíblica. Então, ele voltou em assembleia, colocou a dificuldade e fez a proposta, e a proposta foi acolhida. Então, se vocês pegarem aqui o documento 111, lá no número, deixa eu procurar aqui agora o nível regional, número 277, isso aqui foi contribuição de Dom Milton, e aí foi em votação em assembleia, e foi votado, e a Assembleia dos Bispos acolheu. E diz assim: a Comissão Regional de Animação Bíblico-Catequética tem uma importante missão nos âmbitos da catequese, da iniciação à vida cristã e da animação bíblica da pastoral. A mesma comissão regional poderá, portanto, ser composta por membros de equipes regionais da catequese e iniciação à vida cristã e da animação bíblica da pastoral. Então, ele sugere, ele retoma o que o documento 97 já havia dito, que esta equipe, né, pode sim ser a bíblico-catequética, mas ela necessita ter as duas frentes, a IVC e a animação bíblica. Então, isso para dizer para vocês que a CNBB ainda não definiu a nível nacional como ela vai articular a animação bíblica da pastoral. Isso ainda está em estudo, é matéria de discussão da própria CNBB, se ela vai constituir a nível nacional uma equipe específica para a animação bíblica da pastoral, assim como outras conferências episcopais da América Latina, cuja orientação do CELAM é ter uma comissão específica. Então, assim, na nossa conferência, a Bíblia está subordinada à catequese. Embora a nomenclatura bíblico-catequética, a catequese, pela sua história como comissão, ela está muito, muito à frente da animação bíblica, da pastoral. Então, é um desafio, porém não impossível. Então, a nível diocesano também entrou no documento a mesma questão, que está lá no número 281 do documento 111, né, que ele coloca, né, que a equipe de animação bíblica da pastoral, ela tem que ser organizada a partir de uma coordenação diocesana de pastoral. Então, é a coordenação diocesana de pastoral que vai pensar na articulação e na organização da animação bíblica da pastoral. Então, constituir equipes de animação bíblica da pastoral. Porque, segundo o documento Verbo Dom, a animação bíblica da pastoral não é missão exclusiva da catequese. A catequese, sim, vai pensar numa catequese bíblica. Animar biblicamente todos os catequistas, que já é uma grande tarefa. Formar continuamente catequistas que tenham uma formação sólida bíblico-teológica já não é uma missão fácil. Agora, imagina se a catequese sozinha vai dar conta de fazer a animação bíblica de todas as pastorais. Porque ela é transversal, ela tem que perpassar todas as pastorais. Então, o terço dos homens tem que ter familiaridade com a Bíblia, os vicentinos têm que ter familiaridade com a Bíblia, enfim, todas as pastorais, a liturgia, a equipe econômica, a Bíblia é para todos. E quando se fala de animação bíblica da pastoral conforme a Verbo Dom, não é para alguns, é para todos os batizados. E
Nesse sentido, que a animação bíblica da pastoral não pode ser coisas de alguns, mas de todos. Eu não sei se até aqui tem alguma dúvida, alguma interação, ou vou adiante e fazemos uma discussão no final. Posso fazer o compartilhamento de tela, Salete? Creio que sim. Está tranquilo, pessoal? Vai levantando a mãozinha assim, dando um okzinho, joinha. Está tranquilo, irmã. Tá, Eu creio que sim, mas aí eu tenho assim um questionamento que eu coloquei na lista de presença que a gente quer saber realmente. O que é a IVC e o que é a animação bíblica? Então, é uma pergunta que a gente colocou para você responder. Você que está aqui, você precisa estar claro que o IVC é uma questão, a animação bíblica de pastoral é outra questão. É isso mesmo, irmã? Isso. Então, Então eu quero deixar claro aqui para os amigos que estão aqui. Entenda isso, porque você vai lá na lista de presença responder isso. IVC e animação bíblica de pastoral. Alguém ficou com dúvida? Então pergunta para a irmã aí. Obrigado, irmã. Pode esclarecer isso se puder. isso. Ó, Então, irmã a iniciação à Isabel, vida cristã é essa catequese, né, de iniciação, que vocês sabem, a preparação para os sacramentos, né, que é uma longa caminhada, é formar discípulos, é acompanhar grupos né, de quem entra na caminhada discipular, que ajuda a fazer toda essa, iniciar na vida cristã mesmo, é a conversão, é o entrar para a comunidade do Senhor, é fazer toda uma caminhada de fé, né? Essa é a iniciação à vida cristã. Agora, a animação bíblica da pastoral, essa é para todos os batizados de todas as idades. Porque a palavra de Deus tem que estar sempre sendo o norte de toda a nossa vida, né, de toda a nossa ação pastoral. Ela é muito mais abrangente do que a IBC. Por isso que é impossível para um catequista abraçar a iniciação e a vida cristã e a animação bíblica. Então, isso precisa constituir comissões diferentes. E não é comissão que estarão em competição, ninguém está em competição. São âmbitos diferentes, que alguns catequetas não entenderam. Aqueles que foram questionar Dom Milton não entenderam. Né? Que é impossível para um catequista que já se dedica semanalmente ao seu ministério fazer as duas coisas. Então, a animação bíblica da pastoral se vamos pensar em termos de assessoria, quando você vai formar ou dar um encontro formativo na área da IVC, provavelmente vocês vão buscar o quê? Um catequeta, porque ele é formado nessa área. Agora, se vocês vão dar uma formação bíblica, não é o catequeta que vai fazer, é o biblista. São áreas diferentes na teologia. Por isso que a teologia é dividida em 3 áreas, né? Sistemática, bíblica e prática. E a gente não consegue ser mestre de todas as coisas. Então, uma coordenação pastoral diocesana, ela vai ter que cuidar dessas duas coisas. Haverá momentos que a IVC e a animação bíblica vai trabalhar juntos. Por exemplo, organizar um mês da Bíblia. Então, preparar subsídios para a catequese, para círculos bíblicos, haverá momentos que as duas equipes vão se sentar juntas. E haverá momentos que elas terão tarefas distintas. Certo? Então, acho que vou tentar fazer a minha compartilhamento. Se acho a minha tela aqui que não estou achando. Aqui agora achei, compartilhar. Não sei se vocês estão vendo bem. 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 Não sei se você
Está claro? Está no modo de apresentação para vocês? Está, irmã. Tá. Está sim. Isso. Então, a centralidade das Escrituras sempre foi parte da vida de Jesus, os judeus já tinham essa prática nas sinagogas, né? Então, só retomando, né, o que o magistério da igreja nos fala da animação? Só retomando aquele que eu já li para vocês, a igreja tem venerado sempre as sagradas escrituras, assim como o corpo do Senhor. Então, a Eucaristia e a palavra, na Dei Verbo, ocupa, né, a mesma importância. Então, se a Eucaristia, se nós queremos sempre nos alimentar da Eucaristia, nós também precisamos nos alimentar da palavra, né? A Verbo Domini, lá no número 73, nos lembrou, né, que o sínodo convidou a um esforço pastoral de toda a igreja, né? Para que a palavra de Deus apareça em lugar central na vida da igreja. Então, a Bíblia não pode ficar submetida a nenhuma outra pastoral, né? E ele diz, o documento diz, né, que se incremente a pastoral bíblica, não em justaposição com outras pastorais, mas como animação bíblica da pastoral inteira. Então, todo batizado que participe de qualquer pastoral da igreja, ele tem que ter uma boa formação bíblica, não para conhecer a Bíblia apenas, mas para viver, né? A Bíblia é uma norma de vida para nós. E a exortação apostólica Evangelii Gaudium, o Papa Francisco explicita uma série de alertas em relação à prática pastoral, entre elas, não deixemos que nos roube o Evangelho. Então, anunciar o Evangelho em todos os tempos, em todas as pastorais, é a missão da igreja, né? A igreja existe para evangelizar, né? Então, o Vaticano II, ele buscou recuperar a centralidade da palavra de Deus na teologia, na prática religiosa cristã e na liturgia. Isso está lá no número Dei Verbo 24 e 25. Assumindo o concílio, a Igreja da América Latina, na Conferência de Puebla, postula que a palavra de Deus deve ser a alma da evangelização. Documento de Puebla 272. Então, os bispos da América Latina sempre se preocuparam, né, com a colocar, né, a palavra de Deus como a alma da evangelização. Posteriormente, fez eco ao esforço da igreja para uma animação bíblica da vida e da pastoral, para que a escritura fosse cada vez mais o coração de toda atividade eclesial. Isto lá está na Verbo Domini, número 1, e Evangelii Gaudium vai dizer coisa semelhante lá no número 174. Então, a igreja vem insistindo nesta animação bíblica de toda a pastoral. Então, é um dado relevante, é o fato de não conseguirmos oferecer o devido acesso à Sagrada Escritura. Então, a igreja tem que proporcionar o acesso à Sagrada Escritura, não só no mês da Bíblia, não só no momento da celebração, mas sempre. O texto que nós lemos de Lucas hoje, Jesus tinha o costume de ir na sinagoga, que era o lugar da palavra. Se Jesus tinha esse costume de estar sempre em contato com a Sagrada Escritura, também nós, seus discípulos, né? Então, a igreja tem que propiciar oportunidades para maior conhecimento e aprofundamento dos textos bíblicos por meios de cursos, estudos, encontros, uma vez que as páginas bíblicas nem sempre são imediatamente acessíveis. Tá? Então, são documentos da igreja que vêm nos dizer isso, né? Então, não podemos esquecer que os interlocutores da animação bíblica da pastoral são todos os membros do povo de Deus. Não é um grupo, né? Não é só catequista.
entre esses os leigos, enquanto presença da palavra de Deus em forma de fermento na massa. Isso disse o documento 97, no número 68, e novamente dito aqui neste documento 111 da CNBB, no número 120. Um dos sinais de que a ABP não se concretiza é quando a palavra de Deus não é colocada como uma das prioridades assumidas pela igreja particular e pelas assembleias paroquiais. Então, olha o que está nos dizendo o documento 111, no número 127 e 28. Se a palavra de Deus não é colocada como prioridade num regional, numa diocese, numa paróquia, não vai existir animação bíblica da cultura. Né? Então, retomo aqui algumas pistas, né, para uma efetiva animação bíblica da vida e da pastoral. Fazer da animação bíblica um serviço continuado de animação bíblica e que a palavra de Deus esteja presente em todas as ações pastorais. Então, a animação bíblica não é uma coisa que a gente faz só em setembro. É uma ação contínua. Colocar a palavra de Deus nas mãos do povo e criar condições para um enraizamento desta palavra na vida de cada fiel, para que se converta em seu alimento. Isso está no documento 105 da CNBB, no número 175. Apostar no dinamismo evangelizador dos cristãos leigos e leigas. É muito importante a leitura comunitária, porque o sujeito vivo da Sagrada Escritura é o povo de Deus, é a igreja. Verbo Domini 86. Formar equipes com biblistas e pessoas com boa formação bíblica para trabalhar ao lado da comissão da iniciação à vida cristã em diferentes níveis, regional, diocesano, paroquial. Articular as equipes de animação bíblica da pastoral de forma orgânica, gente. O que é forma orgânica? É organizar mesmo a equipe que periodicamente se reúne, que planeja ações, que avalia. Isso é uma coisa orgânica. Aquilo que vocês já fazem como catequistas, nas coordenações diocesanas, paroquiais, comunitárias, né? A mesma forma, né, trazer toda essa experiência que nós temos de longa data da organização da IVC, levar isso para a ABP. Importante, solicitar das autoridades eclesiásticas assessores da ABP. Não precisa, assim como a catequese, também a IVC. Bom, teria outras coisas, mas eu acho que, assim, foi bastante claro alguns passos que eu coloquei aqui, que está no documento 111. Certo, gente? Então, assim, é desafiante para vocês? É, porque talvez a nível regional e a nível nacional, vocês não vão ter que aguardar por muita assessoria e ajuda, não. Por conta de que a CNBB ainda, né, se vocês analisarem o perfil de quem está na comissão bíblico-catequética, hoje, na CNBB, são todos catequetas. Nenhum biblista está lá. Agora, a nível diocesano e paroquial, eu acho que vocês têm um campo aberto para se articularem e começar. E ser fermento na massa no regional de vocês. Né? Porque se as coisas dão certo em Santos, vai dar certo em São Paulo, vai dar certo em todos os outros lugares. Então, não esperem que todo mundo comece junto de uma vez. Não, a animação bíblica
começa onde há equipes que têm sensibilidade para isso. Irmã, deixa eu fazer uma pergunta. Quando a gente fala de animação bíblica, então, lá na minha paróquia, minha comunidade, periferia, como que eu posso começar praticamente? Como que eu posso colocar isso em prática? Por exemplo, nós lá na minha comunidade, nós temos os ciclos bíblicos que a comunidade é convidada a participar, por exemplo, na época do advento, especialmente nas novenas. Nós temos também, na época das missões, aqueles grupos focados na missão, na época da própria, no mês missionário, no mês da Bíblia, temos alguns documentos da própria CNBB convidando a gente a fazer algum tipo de estudos, na época da Quaresma, e temos também, assim, em comunidades, alguns movimentos, como movimentos de capelinhas, movimentos que vão de casa em casa, como que a gente pode aplicar a animação bíblica nestes movimentos? Como que podemos aplicar a animação bíblica lá no meu CPP, né? No CPP, lá no grupo da reunião mensal que a gente tem, todos os CPP a gente tem lá um processo de reunião de todas as pastorais, porque sinceramente falando aqui, eu acredito que as pessoas ainda não entenderam que a Bíblia é uma coisa assim absurda, né? Que a Bíblia perpassa todas as pastorais. É absurdo, mas eu acho que é isso que a gente tem que entender. A Bíblia perpassa todas as pastorais. Como a irmã falou lá, do texto dos homens aos vicentinos, à acolhida, a pastoral da acolhida, todos passam pela Bíblia. E é esse entendimento que eu acredito que as pessoas precisam ter. Irmã, comenta sobre isso. O que seria, então, como que eu vou aplicar essa animação bíblica na prática, né? Em primeiro lugar, uma das coisas nos encontros eclesiais, que todos eles sejam permeados pela palavra. Então, eu pergunto a vocês, uma equipe econômica, quando se reúne, não precisa ler a Bíblia? Claro que precisa. Porque todos os recursos econômicos de uma paróquia, de uma comunidade, é para a evangelização. Então, se nós vamos planejar a economia de uma paróquia, a evangelização, a palavra de Deus tem que estar presente. Onde que nós vamos investir nossas forças? É para a evangelização. Se a gente quer melhorar um microfone, é porque a palavra de Deus tem que ser bem entendida por todos, ouvida por todos. Se a gente vai comprar a Bíblia para catequese numa comunidade pobre, onde as crianças não têm possibilidade, é um investimento que a equipe econômica tem que pensar, porque ela se alimenta da palavra de Deus. A palavra de Deus é para chegar a todos. Então, em primeiro lugar, né, que, claro, que todos os nossos encontros, na medida do possível, sempre tenham um momento de escuta da palavra. Mas não só proporcionar cursos teológicos, né? Aí vocês vão dizer, não, a paróquia não tem condição. A paróquia não tem condição, mas às vezes se organiza a nível de forania, a nível de diocese, de decanato, não sei como que é a organização de vocês, né? Então, se tem pessoas que contribuem para esta formação, vocês vão criar momentos de formação bíblica contínua, né? Que não fique só aquele lá no mês da Bíblia. Claro, você me deu vários exemplos aí, sim, que é importante, né? O mês da Bíblia, os círculos bíblicos, os momentos fortes da Quaresma, do mês missionário, tudo isso é permeado pela palavra de Deus. Mas pensar na formação contínua, como era no tempo de Jesus, as sinagogas, era o estudo contínuo das Escrituras. Então, uma equipe de animação bíblica da pastoral, ela vai pensar, sim, na formação bíblica contínua do povo de Deus.
em oficinas de leitura orante, que a leitura orante, as pessoas dominem o método com tranquilidade, com serenidade, a ponto que todas as pastorais, quando queiram iniciar um encontro com uma leitura orante, faça isso com leveza, com segurança, né? Então, tudo isso é a animação bíblica da pastoral. Não ficar com uma leitura fundamentalista, como fazem os nossos irmãos pentecostais, que não tem conhecimento bíblico e que lê ao pé da letra. Isso não é uma boa formação bíblica, né? Nós temos que interpretar corretamente a palavra de Deus. Então, isso precisa formação. Tem mais alguém aí levantando a mão? Tem a Gracinda Aparecida, irmã Isabel. Gracinda, você quer fazer alguma pergunta, querida? Boa noite, irmã, é um prazer estar de novo podendo ouvir a senhora, suas orientações. E eu gostaria de estar colocando aqui uma situação que nós estamos vivendo em Peruíbe. Nós estamos na festa do padroeiro, né? Ainda não é a novena, mas com o Corpus Christi já começou a quermesse, as barracas. E o grupo da Palavra de Vida, que é do Movimento Focolares, a Virgínia, esse grupo está fazendo parte, junto com outros, da Barraca do Pastel. E a Virgínia, que é uma focolarina consagrada, ela sugeriu que na embalagem onde coloca o pastel fosse uma mensagem de agradecimento e evangelização também para cada pessoa que adquiriu o pastel, né? Então, numa festa que dá a impressão de ser social, nessa atitude se leva à evangelização também. Não se visa apenas a conseguir dinheiro para manter a evangelização, né? Fazer com que as pessoas que participam da festa também se envolvam na evangelização. Então, é um caminho aí que está engatinhando, mas que eu acredito que já é um passo importante. Era isso que eu queria estar colocando, e a senhora também apontar, além das formações, se esse também é o caminho, né? Temos também o Caritas, que na entrega de cestas básicas para as pessoas que não são nossos paroquianos, também faz um trabalho de evangelização com essas pessoas que não são nossos, né? Não são fiéis. É isso que eu gostaria de estar colocando para todos. A palavra de Deus, você citou a Caritas, ela pode sim, se vocês fazem qualquer atividade de solidariedade, a palavra de Deus, ela não é exclusiva da Igreja Católica, ela é de todas, né? Então, é muito melhor ler um texto bíblico do que rezar uma Ave Maria, né? Ou até um Pai Nosso, que eles conhecem em outra versão. Então, a palavra de Deus, ela também ajuda no diálogo ecumênico, a se aproximar de outras religiões, né? E, claro, às vezes até dentro da nossa igreja nós temos divisões na pastoral, linhas diferentes. Então, a palavra de Deus é aquela que sempre vai ajudar a aproximar do outro e a criar diálogo. A palavra de Deus proporciona isso. Porque muitas vezes nós vamos por desejos pessoais, linhas pastorais, mas a palavra de Deus não, ela nos coloca todos numa mesa para dialogar. Davi? Boa noite, pessoal. A paz de Jesus, todos, né? A irmã Isabel e a dona Maria, né? Salete. Eu venho para reforçar, né? Um assunto que a senhora também tinha falado, né? Sobre essa questão, né? Da formação contínua bíblica, né? É algo que eu até tinha conversado, né? Com um sacerdote, né? Há umas semanas atrás, né? Teve o ciclo bíblico. E deixei essa sugestão, né, para a paróquia em si, né, que eu sou do Guarujá, tudo, da paróquia São Bom Jesus, para ter uma formação mais contínua, porque eu vejo que
Assim, tem certas formações, legal, assim, formações de ministro, tudo, tô dando suposições, né, de tipos de formações. Só que formação bíblica, pelo que eu vi até agora, assim, é só mais pela questão do círculo bíblico, ou seja, é um dia, uma semana, enfim, nessas épocas, igual a senhora abordou aqui neste tema, né, nessa formação de hoje. E que é algo que a gente tem que ter, né? Porque assim, a gente vê muitas heresias, né, sendo contadas, né? E até mesmo deslocados alguns versículos, né? Sendo que o contexto é totalmente outro, né? E que eu acho que assim, lógico, por mais que até o presente momento somos leigos, né? A gente também tem que ter um conhecimento dessa palavra de Deus, porque a gente, como cristão, né, pelo menos a base, a gente tem que ter a defesa da nossa fé, porque já pensou um católico, e olha que a gente tem a questão, a gente tem a propriedade de falar por conta dos concílios, né? Nós, através dos concílios, colocamos, né, a questão dos livros cânones, né? Agora imagina um católico não sabe o básico, não precisa ser o extraordinário, nossa, mas tem uma noção, né, bíblica, né? Eu acho que deve ser importante ter uma formação, nem que seja mensal, mas alguma coisa que a pessoa ela vá se inteirando para entrar mais a palavra de Deus. Igual a senhora falou, não é somente o estudo, a época da Bíblia, quem escreveu, mas sim também trazer a Bíblia para nós, né? Para nosso contexto de vida, para nós aplicarmos e sermos, inclusive, sermos seres humanos melhores, né? Eu acho interessante esse assunto em si. Eu trouxe para vocês esse texto de Lucas de propósito, né? Porque lá diz Jesus segundo o seu costume. Então, Jesus, por que que lá no templo o Jesus menino discute com sabedoria com os doutores? Ele era o filho de Deus, ele tinha conhecimento das coisas, mas Jesus frequentou, Jesus cumpriu tudo que os judeus faziam do seu tempo. E as sinagogas, gente, quando elas nasceram no pós-exílio, elas ajudaram o judeu aonde ele estivesse, eles tinham um estilo de vida próprio, eles se distinguiam dos outros povos, porque eles se pautavam pela Sagrada Escritura, a sua ética, a sua moral, o seu estilo de vida, né? Então, a palavra de Deus, ela alimentou o povo ao longo da história. Os profetas, a palavra dos profetas, dos sábios. Então, nós somos de uma longa tradição, assim, de um povo que sempre valorizou a palavra de Deus. E a palavra de Deus se tornou ação. O judeu era diferente, ele formava seus filhos diferente, porque tinha que ir para a sinagoga, aprender a ser uma boa pessoa na comunidade, na sociedade. Eram intransigentes em alguns pontos, é verdade que eram, né? Eram tão rigorosos em certas regras deles, mas é porque eles queriam ser fiéis à palavra de Deus. Então, ela é uma riqueza, né? Ela é uma riqueza, e assim como todas as religiões importantes do mundo, a Sagrada Escritura é para nós um livro sagrado. Então, nós temos que ter propriedade, conhecê-lo bem, para colocar na nossa vida, né? As iniciativas que vocês disseram aí ajudam, né? Só que a gente também tem que dar à palavra de Deus, às vezes, a sua devida dignidade. Então, às vezes a gente entra num comércio, tem uma Bíblia aberta lá, mas não sei se aquela pessoa que abriu a Bíblia tem essa reverência que a palavra de Deus merece. Então, a gente também tem que ter esse cuidado, né? A palavra de Deus, ela é sagrada para nós, né? Eu penso, irmã Isabel, que o que fica para nós, assim, com a sua orientação, é que a gente não pode ter a animação bíblica também, não é uma dinâmica com versículo. Eu saco um versículo da Bíblia isoladamente e traduzo para as pessoas, né? Mas é de nós, né? Eu digo por conta do meu ser catequista também. Eu colocar a palavra de Deus no centro da minha vida para que me conduza
ao meu saber fazer catequese. Porque a boca fala, né, do que o coração está cheio, isso é fato. Então, se o nosso coração está vazio da palavra de Deus, a gente vai ter conflitos como Davi sinalizou para nós. E entender que essa ação pastoral, ela não é um serviço isolado da igreja, mas é para toda a igreja. Porque se a paróquia, a comunidade, ela respira a palavra de Deus, a gente vai conseguindo compreender também o seu caminhar, né? Na sua ação evangelizadora, na sua ação missionária. Então, isso é tarefa para que a gente possa, de fato, traduzir de uma forma simples, não simplificada, o acesso à palavra de Deus às pessoas, né? A senhora falou da formação contínua das oficinas de leitura orante da Bíblia, né? Alexio Divina. A gente tem que começar a ensinar o nosso povo a rezar, a traduzir, a entender o que aquele texto quer dizer, o que está por detrás de tudo aquilo, qual o pano de fundo daquelas situações pelas quais Jesus vivenciou, e esmiuçar isso de uma forma tranquila na vida das nossas comunidades. Porque senão a gente acaba que é papagaio de pirata, a gente vai reproduzindo aquilo que nós vamos escutando por aí. E nem tudo aquilo que a gente escuta por aí advém da Sagrada Escritura, advém do magistério da igreja, advém da tradição, né? Por isso que é importante que a gente retome essa caminhada de ter a Bíblia como eixo central na vida comunitária. Assim como na catequese, eu não vou me apresentar a Maria Salete, eu vou apresentar aos meus catequizandos uma pessoa chamada Jesus de Nazaré. E é para lá que vai converger todo o meu saber fazer catequese, ao longo daquele tempo que a iniciação à vida cristã nos indica nesse processo de discipulado, né? E a animação bíblica é algo que a gente tem que, aos poucos, como a senhora falou, né? A gente retomando, mas retomando com segurança no fazer a nossa ação pastoral também, seja na paróquia, seja na diocese, nas nossas regiões pastorais, e priorizando esses momentos aonde a gente faça esse encontro, de fato, com a palavra de Deus, né? Não somente lá, quando a gente abre o mês da Bíblia, entra todo mundo floreando a Bíblia fica lá, se enchendo de pó, mas a gente não vive o que essa palavra de Deus quer trazer para nós cotidianamente na nossa vida. É isso. É isso, né? Como Jesus, quando ele proclamou o texto, ele disse, hoje se cumpriu, porque na vida dele a palavra do Pai, né, as escrituras se tornaram ação, verdade, né? Não havia contradição entre aquilo que ele proclamava com aquilo que ele vivia, né? Então, é isso mesmo. Mais alguém tem alguma pergunta? Tem a Maria lá de Peruíbe, a Maria Ribeiro. Oi, Maria, minha irmã. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou da Igreja São José Operário, e nós temos um encontro, Igreja nas Casas, onde as pessoas se reúnem nas casas, né? Aí as famílias se reúnem em torno da Bíblia para poder refletir a palavra de Deus e rezar juntos, né? Para que assim possa transformar o lar em uma verdadeira igreja doméstica. Existem muitas iniciativas bonitas, né? Então, é o protagonismo da palavra no meio de nós.
Então, acho que vocês sabem que nós vamos ter outros encontros, né? Como este, vamos dar continuidade, mas é bom porque aí em novembro a gente pode retomar como está sendo a caminhada de vocês, o desenvolvimento dessas formações, essas reflexões, né? Quais foram os impactos disso aí na organização, na articulação de vocês da animação bíblica. Tá certo, irmã. Nós temos aí, pessoal, 2/9, a gente continua com a irmã Isabel, né? Para poder continuar nesse processo desse esclarecimento, desse entendimento, e como passo a passo a gente pode ir buscando traduzir de uma forma prática na nossa vida pastoral. Depois nós temos também, de 15 a 17/9, é uma semana regional de animação bíblica do Sul da CNBB, irmã, que vai acontecer online também, né? E a gente vai estar disponibilizando o link quando chegar para todos nós, né? Para aqueles grupos que nós estamos constituídos, a animação bíblica, a catequese, porque a gente já entendeu que elas não caminham separadas, mas elas podem dialogar por um caminho concreto de trabalho pastoral, né? O Ministério de Catequistas, que fomos instituídos aí o ano passado, os coordenadores de catequese, né? Porque se nós, que estamos ali na ponta do ecoar a palavra de Deus, não tivermos essa presença perene na nossa vida, né? De estar com a palavra de Deus permeando a nossa vida. E lá no 11/11, a gente também tem uma formação bíblica. E tudo isso a gente, a tempo e hora, nós vamos estar repassando para vocês, tá bom? Irmã, não sei se a senhora quer colocar mais alguma coisa. Penso que nós já chegamos no horário previsto. Eu não sei se o padre está aqui, se ele poderia nos dar uma bênção, não sei se ele ainda está no encontro ou não. Padre Paulo Vitor, o senhor está por aí? Eu acho que ele já deve ter saído. Vocês prepararam alguma oração final ou não? Não, irmã, não, mas os próximos a gente pode se organizar melhor para isso. Tá bom. Então vamos pedir que Deus nos abençoe, Ele que nos agraciou com esse encontro. A palavra dele nos convocou aqui, nos reuniu nesta noite. Eu acredito que aqui todo mundo teve um dia longo de muitas atividades. Deus nos proporcionou tantas coisas no dia de hoje, que Ele nos conceda um bom descanso e que o Espírito Santo continue animando vocês nessa tarefa tão bonita, esse chamado, né? O Papa Francisco que nos coloca o ministério catequético como uma vocação de vida. Então, que o Espírito Santo continue inspirando a cada um para ser anunciador desta palavra. Então, vamos concluir com aquela oração, com aquela palavra, né, que Ele mesmo nos deixou, e quando estivéssemos juntos, rezássemos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja da vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofende. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, obrigado pela presença, pelo Muito trabalho obrigada. que fez na comunidade.
Fiquem com Deus. Muito obrigada, Amém. irmã Isabel, e nós vamos disponibilizar o vídeo, né, para todos os grupos que nós encaminhamos o acesso para esse encontro de formação. Irmã, E a gente- o pessoal está perguntando se a senhora pode disponibilizar o material que você compartilhou. Ah, tá, eu envio para a Salete. Muito obrigado, Bom, então. Obrigada. Pessoal, vamos tirar uma foto? Cadê o pessoal Isso. aqui? Cadê? Abre sua câmera para a gente tirar uma foto, todo mundo sorrindo, lindo, bonito. Vamos lá? Não sei onde eu estou. Sem foto nenhuma. Vou parar de gravar primeiro, tá bom? Primeiro, para de gravar.